assim. O que quer dizer correr atrás da vaca? Isso são algumas expressões. As pessoas criam mecanismos próprios, por exemplo, tem o que abre a janela, põe a música alta, põe o vento frio, enfim, usam. E uma delas que os motoristas de ônibus fazem, às vezes, quando eles começam a sentir sono, eles param o ônibus no acostamento e vão para trás do ônibus, porque na frente os passageiros vão ver. E aí ele começa a pular e alongar e dar corridas curtas. E com isso ele desperta. Isso funciona? Funciona porque é um mecanismo que ele criou, porque nesse horário da madrugada a temperatura do corpo é muito baixa. E isso favorece a sonolência. Então, quando você faz uma atividade física, você então aumenta essa temperatura, então te dá uma proteção. Essa é uma alternativa que se criou. E aquela coisa de guiar com um pé calçado e o outro descalço? Não, isso não tem não ajuda muito quando se está com sono, não. E nem ajuda muito na prevenção, não. As pessoas criam. A mais recente história que eu escutei, eu não sei se você já escutou essa expressão, é alguém que está dirigindo com a mão no teto do carro. Mas quando me contaram o que é a mão no teto, é assim. Aí se dá sono, a mão cai na cabeça e o cara acorda. Isso não funciona também, né? Muito provavelmente não. Porque dorme com a mão... Exato, porque ele pode ter uma situação de catatonia. Dorme com a mão e aí ele bate sem dúvida nenhuma. Você falou agora em sonos de 20 minutos, passam por todos os estágios do sono, né? Acontece às vezes da pessoa, sem querer me citar, mas já me citando, às vezes se eu durmo 6 horas ou 5 horas, acordo ótimo, tal, bababá. Antigamente eu dormia 8, 9 horas, 10 horas, numa boa. Hoje em dia, se eu dormir 8, 9 horas, eu acordo imprestável. Péssimo. Por que isso? Porque, primeiro, à medida que a gente amadurece, então nós temos uma necessidade de sono menor e a satisfação com o tempo total do sono é diferente de quando nós temos 30 anos, 25 anos. E aí, nessa situação, a gente usa sempre a expressão que diz, quanto mais se dorme, pior se dorme. Ou seja, você não tem necessidade de ficar 8, 10 horas na cama. Se você ficar, você vai olhar para a sua plateia aqui com um mau humor terrível. Se você dorme a sua 5, que o seu ritmo é esse, você chega aqui com 5 a 6, você chega aqui com outra disposição. E tem uma coisa que me assusta um pouco, que é o seguinte, que eu gosto de dormir, não é que eu não gosto de dormir. Sim, mas eu não gosto de ir dormir. Sim. Mas depois que eu vou, eu gosto. Não, só... 4 horas da manhã, tudo bem. Agora, às vezes eu durmo, por contingência de trabalho, eu durmo 3 horas e fico lépido. Será que bastam 3 horas de sono? Não necessariamente. Se você pegar a população de uma forma geral, em média de 6 a 8 horas. Tem pessoas que dormem 4, mas tem pessoas que se dormirem 6, se sentem mal, têm necessidade de 9 horas. Isso é o que nós chamamos do perfil do grande dormidor. Você, quantas horas? Eu, 5 horas. 5 já? Não é mentira não, né? Não é mentira. Não, porque as pessoas mentem muito sobre sono. Sobre o sono e sobre o ronco. Sobre o ronco também. Nem se fala. Eu já tive pessoas, namoradas, que eu tive que botar o gravador embaixo da cama, daquele com active voice, né? Para mostrar, e ela não... Até hoje ela diz que não é dela aquilo, que não é possível aquilo. Exatamente. Antes de comentar sobre a questão do ronco, eu comentarei sobre a questão do tempo de sono. O importante é a qualidade do sono. Pois é. Né? A quantidade não é o mais objetivo. A qualidade, por exemplo, nós temos o sono 3 e 4, que é o sono profundo, que é onde repara. Então, se você dorme, passa por esse sono, e chega e sonha, você tem uma reparação, uma recarga do seu organismo. Tá? Agora, se você passa 8 horas dormindo no sono superficial, não vai te adiantar grande Mas como é que você sabe? Como é que você consegue provocar essas etapas do sono? Não, elas vêm naturalmente. Porque você falou 20 minutos já está. Sim. Aí, por exemplo, você se programa. A gente pode programar, treinar as pessoas para isso. É o tipo de sono que nós chamamos de sono polifásico. Porque o sono monofásico é o que todo mundo dorme. Deita às 22, imaginei às 22, às 6 acorda.
é o social que existe. É o isso. monofásico. O monofásico. O O polifásico é aquele que durante 24 horas você tira pequenos naps, pequenos cochilos. O semperfásico, que é o do Bira, que dorme o tempo todo, por exemplo, tem cura isso, não? Tem, e ele tem, se ele dorme dessa forma É que você brincadeira, diz, brincadeira com ele. é uma citação. Mas as pessoas que têm sonolência excessiva devem sempre investigar a causa, que não é normal. Então, por exemplo, aquelas pessoas que dormem no sinal do trânsito. É, realmente Não é anormal. Dormem conversando com alguém. depende do papo. Não, às vezes não. Você sabe, uma vez eu entrevistei um rapaz aqui que ele, no meio da entrevista, ele mesmo bocejou. Ele falou, não, porque aí eu fui para... Eu falei, mas rapaz, se você está bocejando, imagina a plateia, como é que deve? Mas é uma coisa compulsiva, né? Às vezes é uma... Agora, se você permite, voltando à questão do ronco, o que nos preocupa aqui é um sinal clínico, como por exemplo, se você chegar um amigo seu e falar assim, Jô, ontem eu tive uma dor no peito muito forte, primeira coisa que você fala, no teu amigo, você fala, você foi ao cardiologista? Claro. Na hora. Claro. Mas se ele chega para você e fala assim, Jô, estou roncando, a média das pessoas ri. Não, eu não, eu sei que é grave. A média das pessoas ri. Então o que se faz com o roncador? Isola. Eu, por exemplo, na minha experiência pessoal, quando a gente tem um questionário que nós utilizamos para avaliação da sonolência, do ronco, etc., 26% dos casais, na minha experiência, dormem em quarto separado por causa do ronco. Do ronco. Aqui no Brasil. É verdade. Porque na Europa, você pode dormir em outro quarto por opção. Culturalmente é aceito. O casal dorme em quartos separados sem maiores problemas. Agora, o ronco tem cura sem ser cirúrgica? Sim. O primeiro processo é o que leva o ronco. Por exemplo, se eu saio daqui agora e vou comer uma comida de difícil de digestão e tomo uma garrafa de vinho, eu vou roncar. Então eu tenho uma Mas causa mais por causa do vinho, né? Pelas duas coisas, pela alimentação e pela bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica é um indutor do sono. Então relaxa a musculatura, favorece o ronco. Se eu tenho fatores, por exemplo, de dificuldade de respiração nasal, eu posso ter um ronco em função disso. Pessoa Então, que tem rinite alérgica. Exatamente. Aí você pega, por exemplo, as pessoas num quadro gripal banal, obstrui o nariz, dorme mal. E a posição também influi, não influi? A pessoa que dorme de barriga para cima tem mais propensão ao ronco, né? Porque você tem maior dilatação da musculatura, tem o peso do abdômen que comprime, então há uma compressão do tórax através do diafragma, você tem um esforço maior, então você pode roncar de maneira postural. Para esse tipo de roncador, só de barriga para cima, nós utilizamos com um resultado bastante satisfatório a bola de tênis. Então você coloca na camisa do pijama um bolso falso nas costas e no meio do bolso uma bola de tênis. O que acontece? Toda vez que ele virar, dói, ele volta. Eu que durmo pelado não teria jeito, mas eu, ao contrário, não consigo dormir de barriga para cima, não, só de lado. Mas a melhor posição é de lado. Você ronca? Não, só quando eu estou muito cansado ou quando tomo um vinho. Nessas condições. Habitualmente, não. Eu também não ronco. Não, quer dizer, a gente não sabe, a não ser por informação dos outros, claro, né? Claro. Eu não ronco. Às vezes, quando eu estou muito cansado, eu tenho a respiração. Eu não sei se chama ressonar, que o sono é mais... Ressonar, Isso aí é um nível de sono profundo e é secundário ao relaxamento da musculatura. Tem nada a ver com a apneia? Não, isso nada não. Disso. A apneia é você ter um sono que não satisfaz, que é muito interrompido, e aí você tem no dia seguinte você sente difícil de fazer as coisas. Agora que acabou a minha consulta, eu gostaria de perguntar qual é a sequela no nosso corpo quando não se dorme bem? A sequela, ela é comportamental, né? Você tem distúrbios cognitivos importantes, por exemplo, irritabilidade. Neurastenia, pegar todos os seus aqui, o pessoal todo aqui que trabalha com você, e eles dormirem mal, ou tiver um insônia, ele vai vir amanhã aqui com uma irritabilidade maior. A relação interpessoal dele muda. A concentração muda. Quer dizer, mas isso aí vamos botar um percentual, não é necessário isso? Não é necessário. Isso é uma das coisas. Você pode ter, a grande preocupação nossa são as complicações cardiovasculares.
Existe, voltando à questão do ronco, existe hipertensão arterial provocada só pelo ronco, independente de peso, de colesterol alto. De qualquer coisa. Como fator primário o ronco. E tem a cirurgia para eliminar o ronco, não tem? Existe. Quando bem indicada, dá um bom resultado. E é simples. É uma De cirurgia certa simples. forma, sim. De certa forma. Se o ser humano dormisse 1 hora por dia, tá? Isso afetaria, quer dizer, se você deixar um ser humano sem dormir, ele acaba morrendo por causa disso, né? Sim, e ele tem complicações. Por exemplo, se fica mais tempo sem comer do que sem dormir. É claro, Tá? claro. Então, a falta de sono, a privação do sono, que nós chamamos, ela leva e causa doenças sem dúvida nenhuma. Para você ter uma ideia, o maior recorde descrito na literatura foi uma espanhola que disse que ficou sem dormir 11 dias. Mas ela foi monitorada através do eletroencefalograma e viu-se que ela tirou vários cochilos. Então, não necessariamente ela ficou sem dormir. Claro. Porque a privação de sono vai dar um impacto como se o indivíduo fosse um zumbi. Ele não sabe o que está fazendo. Já se utilizou isso como forma de tortura, Sim, até, né? sim, porque aí você faz qualquer coisa. Para conseguir tirar um cochilo. Eu conversei, adorei a conversa, conversei aqui com o Dr. Sérgio Barros Vieira, especialista em medicina do sono. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Daqui a pouco a gente volta.